Antes da fama, antes dos troféus, existia um garoto quieto dentro de um kart. O capacete era grande demais para ele, mas ali ele já sabia, aquele era o lugar dele. Essa não é só a história de um campeão, é a análise de uma mentalidade, a de alguém que simplesmente nunca aceitou os limites que a vida tentou impor. Olha, essa frase aqui, ela é a chave para entender tudo. Não era só um lema de para-choque de caminhão, não. Era a filosofia de vida, o sistema operacional do Ayrton Senna. É sobre essa busca constante por ir além do que é seguro, do que é controlado, um tema que a gente vai ver se repetir em toda a jornada dele. Tudo começa em São Paulo. É lá que o menino não só aprendeu a dirigir, mas desenvolveu uma conexão quase sobrenatural com as máquinas. Uma conexão que ficava ainda mais forte quando o céu desabava em forma de chuva. Para pensar nisso. 4 anos de idade. Aquilo não era só um brinquedo, era o começo de uma fusão entre homem e máquina. Desde o primeiro momento, ficou óbvio que a habilidade dele era fora do comum. Ele não só guiava o kart, ele e o kart viravam uma coisa só. E essa linha do tempo aqui mostra bem a velocidade com que tudo aconteceu. Em 64, ele ganha o primeiro kart, com 4 aninhos. Só 9 anos depois, em 73, já está em corrida oficial. E com 17 anos, em 1977, já está lá na Europa competindo com os melhores do mundo. Cada passo foi dado em tempo recorde. E aqui está o ponto principal. O talento do Senna não era só técnico, era essa tal de sensibilidade. Era a capacidade dele de sentir o carro, de entender o que a máquina precisava antes mesmo dos engenheiros. E essa sensibilidade virava um superpoder na chuva. Onde todo mundo via perigo e falta de aderência, ele viu uma oportunidade de fazer a diferença. Vamos avançar um pouco. Com esse talento todo, a chegada à Fórmula 1 não era uma questão de se, mas de quando. E quando aconteceu, foi como o trovão, sabe? Anunciando a tempestade que estava para chegar. Essa era a pergunta na cabeça de todo mundo. Naquela época, a Fórmula 1 era um clube fechado, dominado por equipes gigantes e pilotos super experientes. Um novato numa equipe pequena, as chances eram mínimas. Mas o Senna, como a gente vai ver, nunca ligou muito para probabilidades. Agora, olha que interessante esse contraste. De um lado, a Toleman, uma equipe com grana contada, uma garagem que parecia mais uma oficina. Do outro, a McLaren, uma potência, impecável, com 2 campeões mundiais no time. O cenário estava montado para um passeio da McLaren. Só que a chuva muda tudo. Largando lá de trás em 13º, debaixo de um dilúvio em Mônaco, ele começou a fazer o impossível. Um por um, ele foi passando os pilotos mais experientes, lendas como Niki Lauda, com uma facilidade que parecia até mentira. A corrida foi interrompida de um jeito bem polêmico antes que ele pudesse passar o Alain Prost e assumir a liderança. Mas não importava. O aviso tinha sido dado. Um novo gigante tinha chegado. E a chegada desse novo gigante, claro, ia levar a um confronto. A carreira do Senna seria definida não só pelas vitórias, mas pela rivalidade com o piloto que ele quase venceu em Mônaco, o francês Alain Prost. Essa frase do Prost que está na tela diz tudo. Não era só competição, era uma batalha psicológica, uma guerra de estilos. De um lado, o Prost, o professor, calculista, preciso, querendo a vitória com o mínimo de risco. Do outro, o Senna, pura paixão, puro instinto, disposto a levar a si mesmo e o carro ao limite absoluto. O choque entre os dois virou um dos maiores espetáculos da história do esporte. E essa batalha teve seu palco mais intenso em Suzuka, no Japão. Como a gente vê aqui, por 2 anos seguidos, o campeonato mundial foi decidido ali. Em 89, uma batida super polêmica deu o título para o Prost. No ano seguinte, em 90, outra batida, ainda mais controversa, na primeira curva, garantiu o campeonato para o Senna. Foram momentos que dividiram o mundo do automobilismo e selaram o destino deles como eternos rivais. Mas a história do Senna vai muito além das pistas. Para a gente entender a verdadeira dimensão dele, a gente precisa olhar para o impacto que ele teve no Brasil. Numa época de muita incerteza econômica e política no país, as manhãs de domingo com o Senna eram um refúgio. Quando ele vencia, não era só uma vitória no esporte. Era uma prova de que o Brasil podia sim ser o melhor do mundo em alguma coisa. Ele carregava a nossa bandeira no cockpit e no coração de milhões de brasileiros. E esses números de uma pesquisa do jornal O Globo de 1991 mostram o tamanho desse sentimento. Quase 40% dos entrevistados escolheram Ayrton Senna como o maior ídolo do esporte. Olha só a distância para os outros. Ele não era só uma estrela, ele era, de longe, o maior ídolo do país. A popularidade dele ia muito além do esporte. Fora das pistas, Senna era uma figura bem complexa.
As fontes descrevem ele como um cara introspectivo, muito espiritual, mas com um fogo competitivo que aparecia em tudo que ele fazia. Dizem que ele não aceitava perder nem jogo de ping-pong, chegando a treinar por meses só para ganhar de um amigo. Essa era a essência dele. E é essa a essência que nos leva ao capítulo final da vida dele. Um capítulo que, apesar de trágico, deu início a um legado que continua vivo até hoje, muito além do automobilismo. Aquele fim de semana em Imola foi sombrio desde o começo, cheio de acidentes graves. O próprio Senna estava muito abalado. A morte dele não foi só o fim de uma era, mas o gatilho para uma transformação profunda. O legado do Senna se sustenta em dois pilares enormes. Primeiro, a segurança. A morte dele forçou a Fórmula 1 a rever tudo, o que resultou em mudanças que tornaram o esporte muito mais seguro. O segundo pilar foi um sonho que ele tinha em vida, ajudar a educação no Brasil. E o alcance desse sonho é uma coisa impressionante. Esse número, mais de 977 mil, é a quantidade de estudantes que são apoiados todo ano pelo Instituto Ayrton Senna, que a família dele fundou para realizar esse desejo. É um impacto gigantesco todo santo ano. E não para nos alunos. O Instituto também capacita os professores. Mais de 51 mil educadores recebem formação, o que cria um efeito dominó que se espalha por todo o sistema de educação do Brasil. Então, o ponto principal é que o verdadeiro legado do Senna não está guardado no museu, está vivo, nas salas de aula do Brasil e na segurança de cada piloto que entra num carro de corrida hoje em dia. Essa citação resume perfeitamente o impacto dele. O Senna não só mudou o que significava ser um piloto de corrida, ele expandiu a nossa ideia do que era possível, tanto dentro quanto fora do carro. E é por isso que a história dele continua fascinando tanta gente. Porque no final das contas, o Senna nos lembra que os limites, seja na pista ou na vida, muitas vezes só existem para a gente desafiar. Ele não só nos mostrou como ir mais rápido, ele nos ensinou que com talento, dedicação e uma sensibilidade única, é sempre possível ir um pouquinho mais longe.